Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Mises Brasil, comigo Adriano Paranaíba. Obrigado aí por todo mundo que está acompanhando o nosso podcast, está voltando com força total e agradeço aí a audiência de muita gente aí que está dando bons feedbacks aí desse retorno do podcast Mises Brasil, acho que foi o primeiro podcast do movimento liberal brasileiro. E nessa retomada eu estou trazendo sempre aí pessoas, né, que estão novas aí no cenário, fazendo discussões, né? Então, assim, eu quis trazer nesse episódio a Guta Pini, que, gente, eu vou deixar ela contar a história dela. A mulher era procuradora, bicho, ela era procuradora, pediu exoneração para se dedicar às ideias da ideia da liberdade, mas eu vou deixar para ela. Guta, bem-vinda ao nosso podcast, tudo bem? Oi, professor, que alegria estar aqui com o senhor nesse podcast do Instituto Mises. O Instituto Mises que eu admiro tanto, que me ensinou tanto, que faz parte aí dessa minha jornada de aprendizado das ideias da liberdade. Então, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Nossa, Guta, assim, você falando isso não só traz uma alegria muito grande para a gente, assim, de que o nosso trabalho está sendo feito, mas também para as pessoas entenderem qual que é o trabalho do Instituto Mises Brasil. Esse é o nosso trabalho, né? A gente vê uma série de pessoas crescendo. Então, assim, quantas vezes eu vi alguém falar assim, olha, vocês estão perdendo espaço porque fulano está crescendo, não sei quem está crescendo, não sei quem tem tantos mil seguidores e tal. Cara, e aí essas pessoas vêm e falam pra gente assim, ó, eu agradeço muito porque muitas dessas conquistas têm a ver com o Instituto Mises, com o que a gente fez e tal. E eu lembro lá, né, quando a gente se conheceu, você tinha um projeto sobre aquela questão de Era Uma Vez, de leituras, e aí você me chamou pra gente discutir livro, e aí chamou o Hélio também, foi aproximando, né, esteve conosco lá na Conferência Escola Austríaca, mas assim, eu queria que você contasse um pouco aqui para a nossa audiência, como é que foi essa jornada, como é que a Guta, uma procuradora do DER de Rondônia, Rondônia. veio se envolver com o movimento, não só se envolver com o movimento liberal, mas hoje estar influenciando o movimento liberal, porque, quer queira, quer não, é uma redatora aí de excelente qualidade lá da Brasil Paralelo e sempre entrega muito conteúdo legal no seu perfil. Então conta pra gente, Guta, como é que foi essa história, essa transição, essa vinda para as ideias da liberdade? Ô, professor, então isso que o senhor falou é tão importante, desse trabalho de base. Muitas vezes a gente não tem noção da dimensão que ele tem, do quanto que ele atinge, do quanto que ele é transformador. Então, se hoje eu estou aqui produzindo conteúdo, se eu fiz essa transição na minha carreira, eu devo muito ao trabalho do Instituto Mises, que realmente me ajudou a formar a minha base. Quantos artigos eu li do Instituto Mises, quantos livros eu pude ter acesso por conta da editora também, a LVM. Então, esse é um trabalho que eu acredito demais, esse trabalho de base, porque ele transformou minha vida. Então, é por isso que eu sigo nessa jornada também, nesse trabalho. Então, eu fiz direito, sou advogada, e como 99% das pessoas que fazem direito, elas querem concurso público. É raro você encontrar alguém que está ali no direito porque quer exercer a advocacia ou qualquer outra coisa. E eu estava em busca de estabilidade, mas no meu coração ali, eu realmente sempre quis trabalhar com comunicação. Eu sou de Porto Velho, Rondônia. Lá não tinha essa oportunidade de faculdade para fazer jornalismo, comunicação social, que era o que eu realmente queria, e eu acabei entrando na faculdade de Direito. Não me arrependo, porque realmente é uma faculdade que te abre muito a mente para... Enfim, você conhece a legislação do seu país e hoje isso me ajuda demais na minha produção de conteúdo. Eu queria concurso público, eu quis, inclusive, ser juíza do trabalho, fiz concurso para isso, cheguei ali até a prova de sentença, desisti ali no meio do caminho para uma série de questões, mas acabei passando para um concurso de procuradora autárquica do DR de Rondônia, que é uma autarquia estadual que trabalha ali com infraestrutura, tem em todos os estados. Departamento de Estradas e Rodovias, esse é antigo pra caramba esse órgão, hein?
E até os prédios móveis. Uma vez eu fui no Dergo aqui de Goiânia, velho. Nossa senhora, os móveis da época do Ronca, né? Então, né? Mas se não fosse o DR para cuidar das estradas, professor, quem que faria? Não é verdade? verdade, Então, é tá verdade. Sem o DR, quem faria as estradas? Exatamente. E na esfera federal, para quem não conhece o DR, na esfera federal é o DENIT. E cada um desses órgãos tem a sua procuradoria jurídica, né? Os seus advogados que estão ali fazendo a defesa para dizer, não, aquele buraco não era assim tão invisível. Você caiu nesse buraco porque você não precisou. É mais ou menos isso. Aí você faz. Sério, já chegou coisa desse gênero? Não, você tá brincando. Eu tô exagerando, mas a gente tem que fazer a defesa do Estado, né? Enfim, para saber onde estava. E aí acabou que eu conheci as ideias da liberdade ali nas eleições de 2018. Como muita gente, comecei a me interessar mais por política ali. E eu tinha uma cabeça totalmente estatista, assim. Fiz direito, né, que é uma faculdade também que te promove esse tipo de mentalidade. Eu queria ser juíza do trabalho justamente porque eu acreditava nessa coisa do opressor e do oprimido, coitado do trabalhador. E a questão da desigualdade. E aí eu comecei a ouvir algumas entrevistas, alguns debates, as pessoas falando sobre o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. Eu falei, cara, como assim? Como? Aí veio aquele paradoxo, né? Nossa, eu sempre defendi uma coisa e a outra. Aí eu li o livro do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, em que ele trata em um dos capítulos sobre a questão trabalhista. E aí ele fala, o trabalhador, ele não precisa de proteção, ele precisa de mais oportunidades. Você tem que ter mais geração de emprego, então você tem que ter mais empresas concorrendo por essa mão de obra. E aí você aumenta os salários. Eu falei, nossa, peraí, como assim? Eu nunca vi isso. E aí, foi inclusive depois desse livro que eu decidi fazer uma série que eu tenho no meu Instagram e também está no meu canal do YouTube, que é Desmascarando a CLT. Eu, que fui advogada trabalhista, estudei para ser juíza do trabalho. No meu bolo de casamento, estou eu lá de noiva com uma CLT na mão. Tem lá eu com a CLTzinha na mão, porque eu realmente acreditava naquilo. Porque eu nunca tinha sido apresentada para um contraponto. Na faculdade de Direito não tem isso. Não tem esse contraponto. Então, a partir do momento que eu descobri esse outro lado, eu falei, não, peraí, deixa eu estudar isso aqui mais um pouquinho. E aí eu revi o meu posicionamento, não tenho problema com isso, revi e comecei a trabalhar na internet divulgando essas ideias. E tô até hoje. Sim, e aí foi bem nesse período. Você fez o Desmascarando CLT, aí você começou a fazer o material sobre o Era Uma Vez. Esse projeto Era Uma Vez, você continua com ele ou você já finalizou ele por causa da sua agenda, correria? Mas ele está disponível. Então, o projeto Era Uma Vez é um projeto em que eu trabalho alguns livros de uma forma bem lúdica. Eu seleciono alguns capítulos desses livros e tem uma edição super animada, bem bonitinha assim, para quem não teve tempo de ler ou quem quer resgatar aquela leitura. E aí eu fiz 4 edições desse projeto. A última edição foi em dezembro de 2022. Eu fiz 4 edições, né? 2 nos anos. Só que em 2023, eu comecei a fazer o meu curso sobre a Constituição Federal. Eu trabalhei num curso básico sobre a Constituição Federal para leigos. E aí eu me dediquei o ano inteiro para esse curso, que eu chamo de O Manual do Brasil, a nossa Constituição. Então, sim, você chega a lenha lá na Constituição brasileira, né? E aí eu tive que parar com o projeto Era Uma Vez, mas é um projeto que fez muito sucesso, os meus seguidores amam. Eu falei sobre o livro Menos Estado, Mais Liberdade, que daí a gente fez uma live, e no encerramento desse livro, que a gente falou sobre o Hayek, que esse livro trata das ideias do Hayek. Fiz sobre as 6 lições, aí a live com o Hélio Beltrão. Eu fiz a edição vermelha, que foi sobre o manifesto do Partido Comunista, e a última edição foi sobre o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E aí eu encerrei. Mas as pessoas me pedem muito para voltar com isso, e quem sabe aí esse ano eu consigo entregar mais uma edição, porque é um projeto que eu amo fazer. Dá muito trabalho. É porque não é, assim, pelo que eu entendi, quando você me convidou, não era um clube de leitura. Era dar uma dinâmica para a pessoa entender minimamente o que aconteceu naquele livro e ter alguns insights, as suas contribuições. Foi isso, não foi? Isso, não é um clube de leitura. Eu, nas 2 primeiras edições, no Menos Estado e Mais Liberdade e no As 6 Lições,
eu selecionei alguns capítulos e aí eu gravei vídeos sobre esses capítulos. E é como se eu estivesse contando a historinha do livro. Por isso que eu chamo de Projeto Era Uma Vez. Mas ele não é para criança. Ele só tem essa pegada mais lúdica, mais adultos, adolescentes. Até para chamar a atenção, né? Ser um trem diferente e tal. Foi bem legal. A edição vermelha, que é do Manifesto do Partido Comunista, aí foi o livro todo que eu trabalhei, em 5 vídeos. É porque não é muito grande, né? Nem é muito grande aquele negócio, né? Também, né, professor? Não precisava resumir. Se resumir era só falar, essa merda não funciona. Pronto. Exato. Isso aqui eu acho que é o livro que devia ser o principal do projeto. Era uma vez, porque é historinha só, né? Eu era uma vez isso aqui Exatamente. e nem existe Exatamente. mais algum país que deu certo seguir isso daqui, né? E eu quis tratar desse livro porque, assim, a ideia inicial do projeto era tratar de livros sobre a liberdade, sobre o liberalismo. Então, é o que a gente defende. Mas muita gente me procurava também, tá, mas o que é esse comunismo, esse socialismo? Por que a gente defende uma ideia oposta? O que ele realmente defende, esse socialismo? E aí eu falei, cara, eu preciso mostrar o inimigo, para mostrar por que as nossas ideias são melhores. E fez muito sucesso essa edição vermelha, ficou realmente muito boa. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho, porque assim, que os austríacos oferecem a melhor teoria para compreender a economia, isso aí você já sabe, tá careca de saber quem acompanha aqui o nosso podcast. Mas, por mais didática que seja a teoria austríaca, às vezes tem alguns conceitos que o pessoal se perde, alguns conceitos econômicos aí, que às vezes é difícil, principalmente para quem não tem uma formação na área de economia. Bom, eu tenho uma solução para isso. Conheço o meu curso Economia para Não Economistas. Um curso criado para explicar sem complicação esses conceitos econômicos e tentar explicar esse maldito economês. Então a ideia do curso é você entender de moeda, origem de inflação, forças de mercado, consequências do intervencionismo e um monte de coisa que é importante para o dia a dia. O curso também oferece aulas voltadas para profissionais de outras áreas que demandam muito de economia no seu dia a dia. São 4 aulas especiais para médicos, advogados, pessoal do urbanismo e transportes e mercado financeiro. Acesse agora esse link que aparece aí na descrição do episódio e saiba mais. Economia para Não Economistas, agora de volta ao nosso episódio. E aí fazendo, justamente o link do motivo principal de eu querer te entrevistar aqui no nosso podcast, né? Você faz esse link em story, tudo que você publica, que eu acho da hora, você faz um link muito legal que trata não só a questão, você trata ali um pano de fundo dos comunistas e dos socialistas com a pegada verdadeira que eles são, que são os coletivistas, né? Então veja, às vezes você brigando com pessoas que se falam que é de direita, você não tem medo de perder o seguidor. Você vai falar assim, não, amigão, você tá viajando na maionese, não é isso não, meu querido, né? E se, né, eu vejo direto falando assim, e se não sei quem voltar, vai salvar o Brasil? Você, não vai salvar não, meu doido, você não entendeu, vamos... Aí você escreve assim, volte 3 histórias. Então, esse negócio é mó barato. Eu acho mó barato a pessoa que está crescendo na internet e não tem medo de perder seguidor, que tem um compromisso com a ideia e não com... O foco principal é crescer em visibilidade, mas sim realmente defender uma ideia e ser consistente naquela ideia, né? Eu acho que... Eu não sei se você faz isso de propósito ou se realmente... faz parte da ideia nas suas publicações você não ter esse receio, não ter esse medo de magoar alguém que se diz de direita, mas que você vê ali que no final do dia é um coletivista de direita. É porque eu vejo muitas pessoas que acabaram se tornando reféns, né? Elas cresceram para um determinado público, né? Esse nosso de direita. Então, eles cresceram para aquele público bolsonarista, vamos dizer assim. Então, ele não pode fazer nenhum tipo de crítica, ele não pode ter nenhum tipo de bom senso. Então, eu falei, eu não quero seguir esse caminho. Então, o meu conteúdo, ele é muito coerente com as ideias que eu acredito. E, obviamente, na eleição Lula e Bolsonaro, eu falei, gente, é Bolsonaro. Mas isso não significa que eu sou uma bolsonarista e que eu nunca vou fazer nenhuma crítica, como eu fiz dezenas de críticas. Então, porque eu defendo as ideias da liberdade, eu sou livre. Eu não quero ser refém de político nenhum. E eu que revi os meus posicionamentos de tanto tempo atrás, que eu entendia que eles tinham me formado, e eu não fui presa nem nessas ideias, sabe? Então eu defendo a liberdade, eu procuro produzir meu conteúdo sempre dentro dessa linha mesmo, para não ser refém de político nenhum, sobretudo. Que legal, porque isso que importa no final do dia, né?
da pessoa realmente defender suas ideias, né? Ter essa liberdade de defendê-las e tal. E é que nem você falou mesmo, né? Cara, qualquer um contra o Lula era melhor que o Lula. Podia ser, não é que Bolsonaro, era, cara, se tivesse lá qualquer um lá, cara, já ia ser melhor. Então, assim, e vamos ter que enfrentar esse dilema de novo. Porque tá sinalizando que o Lula vai vir mesmo, porque não emplaca ninguém da esquerda que tem minimamente um perfil aí para trazer um pouco mais de votos que o Lula. Então, nós vamos ter que enfrentar esse dilema de novo de quem vir vamos ter que apoiar para tentar fazer o Lula ganhar, né? Vai ser esse o caminho. A gente vai precisar ser muito pragmático, porque o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, olha, só se você for alguém realmente muito fanático, né, ou um cego para não ver ou não sentir no bolso o que está acontecendo no país. Então, a gente precisa ser pragmático. Esse caminho, essa rota, a gente vai precisar mudar. E qualquer um que faça um pouquinho diferente, a gente já vai estar no lucro. O Adolfo Saxida, lá na época do governo Dilma, uma vez ele me disse uma frase que é assim, é a melhor frase para explicar governos petistas, né? Pessoas que defendem os governos petistas ou não sabem o que está acontecendo ou está ganhando com o que está acontecendo, né? Ou está ganhando dinheiro com o que está acontecendo, porque não tem explicação a tragédia que a gente está vendo. E aí tem nesse meio tempo, você acabou não falando, mas o que eu queria, essa é uma curiosidade minha mesmo. Como é que surgiu essa ideia de você ficar fazendo aquelas batidas lá em Brasília? Você desce em Brasília, chega, porque você mora em Campo Grande, né? Você mora em Campo Grande. Aí, de repente, você aparece lá em Brasília e tá lá a Guta metendo o microfone, o celular na boca do senador, no deputado. Deputado, o que é isso aqui? O que tá acontecendo? O que você fez? Que história é essa de você ficar dando essas blitz em Brasília, lá no Congresso Nacional? Gente, amei isso. Eu acho que vou, inclusive, adotar esse tema, esse título para as minhas vidas. Batidas da Guta em Brasília. Tipo assim, batida policial. Procuradoria da Liberdade chegou aqui, ó. Nossa, adorei! O meu marido que fala, você tem que ser a lobista da liberdade, tem que estar lá nos corredores conversando com eles para levar as ideias, né? Que meu marido é um grande apoiador também do meu trabalho. Mas, então, professor, na verdade, eu comecei ali na produção de conteúdo, no Instagram, e falando dos projetos de lei, mostrando o viés liberal de um ou não, o que aquilo poderia impactar ou não na nossa vida, por que era bom, por que era ruim. E aí eu comecei a sentir a necessidade de estar lá, onde é o laboratório, onde eles fazem as leis. E aí falei, cara, eu vou. E aí, estava no final da pandemia, comprei a passagem, reservei um hotel. Muita gente perguntava, nossa, mas qual que é o partido que custeia aí as suas viagens? Eu postava uma foto minha e do meu marido, esse aqui é o partido. Porque o povo acha que a gente ganha dinheiro, né? Esses dias os malucos estavam falando que o Mises ganhou dinheiro daquele USAID, que dava dinheiro para a esquerda. Tem uns malucos falando aí, ó, o Mises recebe... Primeiro, assim, eu ia gostar de receber essa grana, né? Porque a gente quer grana, né? Dinheiro pra caramba. Eu queria viver como esses esquerdistas que ganham esses dinheiros internacionais e que são bons vivãs, que a gente tem que ficar todo dia pedindo dinheiro aqui na internet, né? Então, é brabo, né? É a gente que, no final do dia, a gente que banca mesmo, a gente tem que ajudar e falo aqui que às vezes na reunião de conselho do MIS a gente passa a sacolinha mesmo pros conselheiros, ó, bicho, você vai ter que ajudar, porque tá difícil, mano. Nós não tem lei Rouanet, não. Nós não tem lei Rouanet para ajudar nós, não. Exatamente. É por isso que o lado de lá, que eles estão tão efetivos. Porque eles não precisam se preocupar com a parte do financiamento. Eles não precisam colocar a mão no bolso. Eles sempre têm uma forma de financiamento diferente da gente. Que acredita naquelas ideias e tem que colocar a mão no nosso bolso. Então, a gente já paga os impostos e ainda tem que colocar mais dinheiro ainda na defesa das nossas ideias, né? E a briga, ela é injusta. Porque eles não precisam se preocupar com isso. Então, assim, não tem paridade de armas. Então, eu que sempre puxei as minhas idas a Brasília, porque eu queria ver ali de perto como que funcionava, tanto que a primeira vez que eu fui, o que eu tinha na minha cabeça? O Congresso Nacional são aquelas duas torres e as duas cúpulas, que dali é o Congresso Nacional. E aí eu peguei um táxi e me leva para o Senado. E eu desci naquela parte de baixo que dá acesso ao pleno, que ninguém entra, só senadores. Eu falei, mas eu queria entrar aqui. Não é aqui, você tem que entrar no anexo. Eu falei, gente, como assim?
E eu estava indo para a Câmara dos Deputados, eu liguei para um assessor que eu já tinha combinado com ele, não é, enfim, tive que pegar um outro táxi. Fui lá para aquele anexo 4. Pô, anexo 4 para poder entrar, é um universo ali, é uma cidade aquilo. Não são as 2 torres e as 2 cúpulas, aquilo ali é o teatro, ali é o palco, ali são os plenários, onde a gente vê ele na televisão. Mas o dia a dia, o batidão, onde eu faço as batidas, são nos anexos ali, que são os gabinetes, as comissões. E aí eu comecei aí 1 vez, 2, 3 vezes por ano, sempre eu custeando, né? E aí, a Brasil Paralelo conheceu o meu trabalho. E eles iam começar um programa lá, que é o Cartas na Mesa, que é um programa de análise política, e eles queriam alguém fazendo entrevistas em Brasília. E aí, viram o meu material, entraram em contato comigo, e aí a gente começou essa parceria. E daí, no final de 2023, eu comecei a ir pela Brasil Paralelo. Show de bola, que bom. Então, que eu ia justamente perguntar como é que você foi, como é que você acabou chegando a Brasil Paralelo. Então é isso. Então foi justamente por essas batidas suas lá em Brasília. E assim, gente, vou falar a real aqui. Eu também já trabalhei em Brasília e tal. Todo mundo que quer falar mal do governo, falar mal de deputado, falar mal de política e tal, tem que falar mesmo. Mas sim, tem que passar uma semaninha ali. Você tem que entender como é que é o jogo, como é que é a coisa. Porque quando a gente fala do jogo do poder, você tem 2 tipos de jogos. Você tem o jogo de saber a habilidade de levar boas ideias e tem o jogo do poder per si. Então, assim, as pessoas acham que tem que jogar o jogo mesmo de apoiar o candidato Lula para o Senado, né? Mas não é esse jogo que a gente está falando. A gente está falando de outro jogo, jogo de levar as ideias e como fazer. E você tem muitas pessoas. E a sua estratégia era qual? Quando você chegava lá, aí você... Como é que você fazia? Como é que era a maluquice? Na primeira vez que eu fui, nas primeiras, inclusive, eu entrava em contato com alguns deputados pelo Instagram mesmo, ou eu entrava no site e pegava o e-mail deles, no site da Câmara e do Senado, pegava o e-mail, mandava e-mail para a assessoria para tentar agendar uma entrevista, e aí muitos eu consegui entrevistar assim, agendando com antecedência. Mas com a prática, eu fui vendo que era melhor eu estar por ali. Pegar no corredor, exatamente, porque muito conteúdo legal seu tá no corredor ali, com o celularzinho do lado do senador, do deputado. E sempre sozinha, assim, tendo que segurar o celular. Às vezes o cara fala muito tempo e aí meu braço já tá ali doendo. E uma das vezes foi tão engraçado que eu tinha acabado de... Eu ia entrevistar um senador e eu tava com meu braço muito cansado. E tinha uma outra pessoa do lado dele. E aí eu falei assim, sabe que o senhor não pode segurar pra mim o celular enquanto eu faço a entrevista? Por favor, que eu não aguento mais meu braço. E não, sim, claro. E aí ele gravou a minha entrevista. Quando terminei de gravar, o senador falou, olha, gravar com ele também é senador. Você pôs um senador pra trabalhar de cameraman pra você. Eu fiz os meus impostos Cameraman caro que você arrumou, hein? Exatamente. Isso já deve ter acontecido outras vezes, porque assim, não conheço todos, né? São 513 deputados, 81 senadores, eu não conheço todos, assim, a fisionomia, né? A gente sabe os nomes. Então, volta e meia eu peço pra alguém segurar meu celular quando eu já tô ali nas últimas. Dessa vez eu descobri que era um senador. Porque assim, muita gente, assim, porque assim, a gente, você fica vendo televisão, fica vendo redes sociais, o que a gente vê são os deputados e os senadores mais ativos. Ou eles são de alguma liderança de partido, alguma coisa e tal. Então, assim, dos 513 deputados que estão ali, qual o número que você chuta que são ativos mesmo, assim, que não estão só lá a passeio? Literalmente, tem uns caras lá que tá a passeio. Chega lá e vira e fala assim, o que tá voltando hoje aí mesmo? O que é que tá acontecendo? Você acha que tem quantos deputados realmente ativos hoje no Brasil, assim, trabalhando mesmo? É chute mesmo, não é técnico não. Pode falar a tua percepção, aqui não é uma... Porque assim, cara, eu acho que não passa... Não dá 50, né? Juntando o Senado, né, e a Nossa, Câmara, você juntou o Senado também pra dar 50? Sabe o que, professor? Olha só, eu acho o seguinte, o problema que a gente não tem essa percepção de que eles não atuam muito, que tem poucos, eu acho que é porque é muito capilarizada a coisa. Eles querem fazer muita coisa ao mesmo tempo, ou pelo menos passam a ideia de que estão fazendo muita coisa. É muito projeto de lei, é muita PEC.
e nunca sai nada. E não sai nada, porque você não tem força para fazer tudo, são só 4 anos, no Senado são 8, mas você precisa de articulação. São 8 anos, mas a cada 4 anos sai 4, então você precisa costurar de novo os acordos. Então, assim, eu acho que o grande desafio, e o Deltan Dallagnol estava fazendo isso muito bem na Câmara dos Deputados, é um trabalho estrutural. É você pegar 2, 3 temas, mas assim, no máximo, e você vai cuidar deles. E você vai trabalhar por eles. E aí você vai finalizar aqueles seus 4 anos e você vai ter entregado aquilo. Sabe? Projeto de base, de estrutura. E não de coisinha, de firula, sabe? Eu acho que é isso que falta. Então, se os nossos políticos fizessem essa reflexão de trabalhar na base, na estrutura, não ficar jogando um monte de projetos de lei, porque tem isso também, né? Eles ficam lá naqueles rankings, quem que aprovou mais projeto, quem que relatou mais projeto. Não é por aí. A menos que esse projeto tenha sido de projeto que revogava outra lei, aí tudo bem. Aí é ótimo você botar esse monte de projeto. Mas, do contrário, eu acho que daí acaba passando essa imagem que é muito número e não tem consistência. E aí a gente não sente que tem tanta gente trabalhando, sabe? Porque assim, eu até quero fazer um meia-culpa aqui. Quando eu quis dizer trabalhando, foi nesse sentido de realmente estar defendendo agendas. Porque assim, realmente o deputado, não estou aqui para pedir desculpa ao deputado não, mas é porque realmente ele tem que olhar o outro lado. O deputado, ele trabalha muito no sentido braçal até, no sentido de ficar correndo de uma comissão para outra, porque ele está em um mundo velho de comissão, aí tá, por causa disso que você falou, né? Como eu tenho que apresentar um monte de projeto para estar no ranking, eu tenho que ir, quando o projeto entra na pauta da comissão, eu tenho que estar lá para defender ele. Então eu tenho que correr no mundo velho de comissão, eu tenho que correr no mundo velho não sei o quê, aí eu sou chamado para inaugurar um monte de coisa. Então assim, o deputado e o senador, hora de trabalho dos caras, realmente os caras têm muita hora de trabalho, né? As pessoas não sabem, mas quando um projeto de lei é votado lá meia-noite, não é porque os caras esperam. Eu já vi pessoas falar isso, espera o jornal fechar para poder votar alguma coisa, né? Não, é porque eles estão desde tarde lá batalhando, discutindo se vai, o que vai entrar na pauta, se vai votar a urgência ou não, para finalmente a hora de votar é tarde mesmo. Então assim, a agenda dos caras é puxada, mas pouca eficiência, né? Muito, você falou exatamente, é muito pulverizado, o cara tá... É pulverizado, essa era a palavra que eu estava atrás, isso. O cara, na mesma hora que ele tá votando reforma da Previdência, ele tem que correr numa comissão porque tem que votar o nome de uma ponte que ele pôs o nome do tio dele e ele tem que ir lá defender o nome da ponte lá na comissão de transporte. Então, assim, é uma maluquice, né? É uma maluquice, é um monte de projeto inútil, inócuo. Eu estava lá ano passado... Foi ano passado isso? Acho que foi. E aí eles tava na pauta de uma das comissões o Dia Nacional do Funk. Sabe? Então, assim, é complicado. Entende? E teve uma comissão que parou para isso. Teve uma discussão, teve uma reunião para isso, teve votação para isso. Então, é complicado. E eles não votam assim, não é só votar. Vota para entrar na pauta, vota para fazer a discussão, vota para saber se vai... alguém pedir a vista daquilo para estudar aquilo, para voltar de novo. Então, assim, é um consumo de tempo infinito ali naquele negócio, né? Não tem? É uma coisa muito louca. Você, como uma pessoa que fala aí de Constituição, vai em Brasília, você teria alguma solução para melhorar essa eficiência do Congresso, até da própria Constituição? O que a gente teria que... só nesse ponto, tá? A gente não vai salvar o Brasil, não. É só para dar uma melhorada no corredor de Brasília. Eu não sei o que seria interessante fazer. O que na sua visão aí, o que você acha que seria legal, hein? Olha, professor, eu acho que a gente tinha que tirar um inciso da Constituição Federal, do artigo 5º, que é aquele que fala que a propriedade privada atenderá à sua função social. Eu acho que a gente tinha que tirar isso da Constituição. Nossa, salvou o Brasil. Na boa, de boa, você salvou o Brasil. Você salvou o Brasil. Vote Guta. Eu falei pra você não meter uma bala de prata aqui, mas você foi com tudo. Putz, essa é boa, essa é boa. Tira isso, eu acho que já resolve muito, sabe? Fazer um filtro, assim, da palavra social, assim, e da palavra gratuito. O que tiver, dá um Ctrl F lá, o que tiver social e gratuito na Constituição Federal, você corta, revoga isso. Mas, falando agora de uma coisa mais prática, eu acho que a gente precisa de uma reforma do judiciário. Precisa reestruturar essa carreira.
E como o Poder Judiciário ele está previsto na Constituição Federal, para você fazer qualquer tipo de mudança, precisa ser na Constituição, através de uma PEC, né, de uma proposta de emenda constitucional. Então, eu penso que se o Congresso quisesse priorizar uma pauta, eu focaria na reforma do Judiciário. E o que tem que fazer no Judiciário? O Judiciário está tão bom, tá tão ativo, tá tão participativo lá, o Twitter tá tão bom. Você não tá gostando, não? Então, tá fazendo gravata e lenço. Agora, né, o Barroso falou agora, ontem, que eles vão agora produzir gravatas e lenços, porque eles estão sempre recebendo presentes quando eles viajam, as pessoas estão sempre os presenteando, então eles querem retribuir esse presente. É uma forma gentil de retribuir, ele disse. Agora, a gentileza é sempre paga com o nosso dinheiro, né? E eles estão tão descolados da realidade, é uma realidade absolutamente aleatória, que ele não tem vergonha, ele não tem pudor de falar uma coisa dessa. Porque, assim, professor, o problema, ele é tão grave, porque quando você aponta para alguém um erro, que ela está num caminho errado, que ela está conduzindo os trabalhos de uma forma inapropriada, e essa pessoa, ela tem um senso de realidade que pode contrastar com aquilo, ele consegue fazer um juízo de valor daquilo, tem salvação. Não, realmente, eu estou colocando essa água num copo furado, então vai vazar. Então, eu consigo perceber que o copo está furado. Mas eles não conseguem perceber que o copo está furado. Eles não conseguem. Então, assim, um ministro da Suprema Corte que fala que eles vão produzir gravatas e lenços como uma forma gentil de retribuir os presentes que eles ganham, isso é um atestado de que não fazer ali. Mas é porque o copo dele não tá furado, né? Não é o dele que tá furado. Exatamente. Pelo contrário, às vezes o copo dele é de ouro, né? Pois é. E é por isso que a gente precisa de uma reforma do judiciário, que a gente precisa de boas leis, porque a gente não pode contar com o bom senso das pessoas. Os incentivos, né? E vem as ideias da liberdade, os incentivos que existem em todo o serviço público, em especial o judiciário, o incentivo é para você pensar desse jeito. Porque eles são privilegiados, é a casta que o Milei tanto fala. Eles recebem tudo, por onde eles passam, eles são reverenciados. Que eles não vão agir desse jeito. Todos os incentivos os levam a agir desse jeito. Então, se você não tem a mão forte da lei para apontar outro caminho, a gente vai continuar desse jeito. Eles não vão refletir, eles não vão mudar de entendimento. Não vai acontecer se a gente esperar que parta deles. Precisa partir do Congresso Nacional. Porque assim, a gente estava falando agora há pouco da improdutividade do Congresso, né? E aí culmina nesse ponto, porque assim, de novo, para as pessoas entenderem, uma lei ela é votada, ela tem que ser aprovada nas duas câmaras, é bicameral. Ela tem que ser aprovada na Câmara e depois no Senado. Se o Senado mudar, voltar para a Câmara e fica essa... Aí quando ela finalmente é aprovada, ela vai para o presidente fazer a sanção. Aí o presidente pode cortar uma coisa ou outra. Aí volta para o Congresso Nacional, para o Congresso aprovar se vai cortar aquilo ou não. Beleza. Aí aprovou, não aprovou, tal, deu certo. Aí, depois desse trabalho todo, o Supremo mete a mão e fala assim, não, eu acho que não tá certo não. E vai lá e muda. E vai lá e muda uma decisão que foi... Aí que tá, porque tem um outro lado também. Quando eu trabalhei na Câmara, eu também tinha essa perspectiva que eu até respeitava quando as pessoas falam assim, não, mas não é que é demorado, Adriano. É porque é democrático. É uma prova de que não foi alguém que autoritariamente foi lá e criou uma lei e empurrou ela na galera. Se ela teve que passar por tudo isso, achando, né? Então, assim, tem essa discussão que até faz um pouco sentido, né? Por mais que a gente saiba que é só a galera se organizar lá e funciona como uma ditadura. Mas, assim, depois desse esforço todo, o Supremo vai lá e, não, isso aqui não tá valendo. A lei do caminhoneiro, esse artigo aqui não vale, aí muda tudo. Aí todo mundo tinha se organizado para seguir a lei, ele vai lá e muda algo retroativamente. Então, assim, é muito arbitrário como o Supremo atua, ou os Supremos do mundo, as autoridades judiciais do mundo, têm esse perfil mesmo, ou é o nosso que é exagerado? Eu acho que é o nosso que é exagerado, sim. E, de novo, são os incentivos, entende? Eles vivem ali à base de lagostas,
vinhos caros e tem edital lá de licitação falando que o vinho tem que ter não sei quantos anos para poder ser comprado por eles, a lagosta, sei lá o quê. Eles têm pessoas para empurrar a cadeira. Então, assim, como que você não vai achar que você é o supremo, sabe? O soberano. É porque esse é um ponto importante. Ele acredita que ele está salvando o Brasil. Ele acha que ele é uma sumidade mesmo, que ele é alguém com superpoderes, porque criou esse ambiente. É isso mesmo, né? Às vezes o cara tá até achando aquilo que o Mises fala lá na crítica ao intervencionismo, né? O cara acredita mesmo, o Napoleão, o Gengis Khan, o Hitler, Mussolini, os caras achavam que, nós estamos salvando a Alemanha, nós estamos salvando a Itália, nós estamos salvando o Brasil. Os caras acreditam mesmo? Ou não? Você acha que realmente tem ali muito jogo de poder ou é as duas coisas, né? Tem gente ali ganhando dinheiro, ou tem gente que acredita. Que você tá com a OAB em dia, então você pode falar. Você tá pagando a OAB direitinho, você pode dar essa opinião. Eu não posso. Eu acho que são as duas coisas. São as duas coisas e o poder, ele inebria, ele segue. Então, eu acho que a pessoa começa por um interesse pessoal. Sabe e depois ela acaba se perdendo naquilo, se perdendo no personagem. Sabe aquela pessoa que acaba acreditando na própria mentira? Porque você fica exercitando tanto aquilo que quando você percebe, você tá envolvido numa teia. Por exemplo, agora o Supremo Tribunal Federal, eles estão numa teia que vai ser muito difícil sair. Eles esticaram tanto a corda, como é que eles vão voltar atrás, depois de tudo que eles fizeram? Não era bem assim, realmente a gente não podia ter julgado essas pessoas porque elas não têm foro privilegiado, realmente aqui a gente não poderia ter dito que o deputado não fazia jus à graça presidencial, porque a gente já decidiu antes que ele tinha, e agora, não, eles foram demais. Agora, qualquer coisa que eles voltem atrás, eles dão arma, eles dão argumento contra eles, entende? Então, assim, tem muita gente que fala, né, que nós temos que esperar uma autocontenção do próprio Supremo. Não vai acontecer, porque eles não podem. O limite já foi ultrapassado há muito tempo. Exatamente, não virá deles, não virá deles. Então precisa ser uma reforma lá no Congresso, o Congresso ditar as regras para ele, a partir de agora é assim. E a vantagem é que, como seria uma reforma na Constituição, uma PEC não vai para o presidente da República. O texto fica ali só no Congresso. É a mesa do Congresso que promulga a PEC. Então, essa é a vantagem. Então... Mas em relação ao Supremo, além dessa questão da PEC, precisa que o Senado faça o seu papel. Daí só o Senado, não o Congresso, o Senado fazendo um papel de fiscalizar o Poder Judiciário, o Supremo, através, inclusive, de um processo de impeachment de ministro. Pois mas vamos lá. Eu quero, não sei se você está animado em fazer essa discussão, essa coisa de fazer impeachment, você falou assim, tá tudo inebriado, os caras estão inebriados, tal, aí vão fazer um processo de impeachment que a gente está vendo que tem um capital, os caras vão gastar um capital político muito grande para fazer um impeachment de alguém dali. Você acredita que se faz um impeachment de alguém, por exemplo, escolhem lá uma mente brilhante lá, que brilha, que lustre e tal, faz um impeachment desse cidadão. Tem mais 10 que estão nesse esquema de inebriamento. Será que não é gastar? Aí você vai para alguém, às vezes, mais alinhado ainda. Qual que seria a saída dessa discussão do impeachment de ministro Supremo e reforma do Supremo? Porque, assim, estou jogando aqui mais para a gente discutir, mas eu não sei se o impeachment de um vai resolver, porque ainda tem 10, ainda pode pôr um que era pior que ele. Não sei, como é que seria? Como é que se enxerga esse tabuleiro, esse xadrez 4D? Como é que o pessoal falava na época dos quartéis lá? O xadrez já tá no 20D, tem nem que tá esperando o 20D chegar, né? Deus do céu, nunca vi. Mas vamos lá, como é que seria essa leitura sua? Que eu vejo que você discute muito com o seu público essa coisa do impeachment lá do ministro. Eu vejo duas coisas. Primeiro, voltando naquele ponto de que eles estão inebriados, que eles estão envolvidos naquela questão do poder e tal. E é por isso que é tão importante esse tipo de trabalho, professor, que nós fazemos, que o Instituto Mises faz, e às vezes a gente não tem dimensão. Nós precisamos falar, nós precisamos trazer, colocar na mesa qual é o certo, qual é o caminho. A gente precisa falar isso, não necessariamente para eles que estão lá inebriados de poder, mas para que as pessoas que pensam como nós,
que sabe que tem alguma coisa errada, mas ainda não perceberam exatamente o que é, para que elas vejam que elas não estão sozinhas e que realmente essa sensação não é só uma sensação. A coisa está errada sim. E tem gente lutando para melhorar. Então a gente não pode desistir. Esse trabalho, ele frutifica. Ele demora, mas ele frutifica. Quanto mais gente entendendo o que está acontecendo e os mecanismos para mudar, melhor. Uma hora a gente muda o jogo. Mas se a gente tiver dentro do tabuleiro, se a gente estiver jogando e do jeito certo, na direção certa. Então esse trabalho eu acho ele extremamente relevante. Nós não podemos achar que ele não vale a pena, que ele não frutifica. Temos que continuar para deixar as mentes mais conscientes do problema e da solução. Em relação ao impeachment, eu acho que é uma questão de incentivo. Eu volto na questão do incentivo. A partir do momento que um cai, os outros dão um passinho para trás. É o que eu acredito. Porque nunca teve, na história desse país, o impeachment de um ministro. E nessas circunstâncias, olha os abusos de poder que a gente está vivenciando todos os dias. Então, se a gente conseguisse um impeachment de olha, eu acho que eles dariam muitos passos para trás. Eu acredito demais nos benefícios que traria, sim, um impeachment de que seja. Entendi, porque aí, de repente, seria até Poderíamos até pensar que eles, né, mesmo não sendo inocentes, né, poderiam jogar na conta do que foi impeachmentado. Exatamente, é um acordão. E aí, de repente, eles fazem um acordão, joga ali o boi de piranha. Exatamente. E aí é a oportunidade de aliviar a corda que está tão esticada. Porque eu concordo contigo. A corda está muito esticada. A gente passou de um limite, né, do cara querer intimar o Elon Musk pelo Twitter, mano. Isso é muita maluquice. É tipo assim, é surreal, do surrealismo. Tipo assim, nem os Simpsons pensariam numa história maluca dessa que a gente está vivendo no Brasil. Exatamente. E em Brasília é assim que as coisas funcionam, né? Na base do acordão. Então, eu entendo que o caminho seria esse. Nós vamos entregar mas os outros vocês deixam de pé. E olha, eu não acho que seria um acordo ruim, não. Ruim para eles, para o próprio Supremo, né? O próprio Supremo até conseguiria até manter algumas mordomias ali, só para aliviar a pressão em cima deles, né? Poderia ser uma possibilidade, né? E quem sabe a gente ajustaria a rota, né? E quando você fala de ajuste de rota e incentivos, quais seriam os verdadeiros incentivos e qual que seria essa rota interessante para o Supremo voltar, né? Porque quando você pensa em rota assim, pô, a gente tem que, nós temos que defender as ideias da liberdade, mas esses caras não estão pensando nisso, eles estão muito mais pensando no impacto, né, social, político, capital político literalmente deles, né? Essa rota seria voltar para onde? Porque a gente nunca, vamos ser sinceros, né? O Brasil não tem um histórico muito positivo no passado dele, não, né? Mas, em especial, o Supremo nunca foi tão ativista, ele nunca foi tão político. Pelo menos, eu não me recordo disso, sabe? Talvez porque eu também não tenha acompanhado tanto, assim, da história, dos julgamentos do Supremo, mas essa politização, eu não me recordo disso estar tanto na mídia, isso ser algo da vida dos brasileiros. A gente fala do Supremo Tribunal Federal nas 3 refeições em família. Você não faz mais um churrasco em família, você não tem mais uma pizza, você não encontra mais os seus amigos sem falar do Supremo Tribunal Federal. E é o Poder Judiciário, é o poder inerte. Tem o princípio da inércia. Eles não podem se movimentar sem serem acionados. E eles fazem parte da nossa vida, isso está muito errado. Então, o ajuste de rota é esse, é despolitizar o Supremo Tribunal Federal, que eles cumpram a Constituição Federal. Parem com esse ativismo, parem de querer governar o país. Pode subir na favela, não pode subir, não pode ter morador de rua, pode ter morador de rua, não pode... Gente, eles estão governando o país. A mais recente foi aquela de dizer que crime de racismo só serve para quem não for branco. Cara, é muito doido, né, velho? Esse aí veio do STJ, Superior Tribunal de Justiça. É outro Supremo. É superior. É o superior. Ele ainda não é Supremo. Isso. Ele só é superior que você. Ele não é Supremo. Exatamente. Mas tá aprendendo com quem, né? Tá aprendendo com quem? Porque é isso. Por exemplo, se meu chefe... É o que acontece em toda empresa. Se meu chefe começa a chegar atrasado, se meu chefe não faz a barba, se meu chefe é meio esculão... Cara, a galera começa. É aquela questão de cultura da empresa, né? O Supremo está fazendo uma escola muito danosa para os outros tribunais, seja os superiores, né, a cadeia aí de... Que é gente, né? Deus do céu, o judiciário é gente pra caramba, né, mano? É muita gente. Muita gente. Inclusive, no meu curso, eu tenho uma aula que eu falo de toda a estrutura do Poder Judiciário, como que é a composição de cada um deles, como é que entra. É uma aula extensa,
É uma aula até um pouco maçante do meu curso, mas pra gente ver, né? Meu Deus, precisava, né? Precisava. Mas é tão importante, né, a gente saber, porque quando a gente tem a dimensão do problema, aí você começa a pensar melhor na solução. É uma coisa assim muito, muito complicada, né? Você falando de politização, eu acho que a primeira vez que eu vi ministros do Supremo na televisão ou sendo entrevistados ou alguma coisa foi justamente lá na Lava Jato, né? Que tinha lá, começou a votar, mas eles, na verdade, era uma exposição meio que passiva, porque as pessoas estavam preocupadas se o Lula encana ou não, né? Se o Moro podia julgar ou não, que eles votaram, depois eles voltaram atrás em tudo que eles falaram, porque tudo que eles falaram. Por isso que eu te perguntei essa coisa deles voltarem atrás, porque assim, eles voltaram atrás em tudo que eles falaram. Por exemplo, processo, que não foi o processo do Lula, né? Nós temos que entender que foi um processo de um monte de gente que assumiu a culpa, que devolveu o dinheiro, e eles falaram, não, isso não existiu. Então, assim, eles já fizeram essa limpeza do passado deles quando houve interesse. Por isso que eu quero entender qual que seria, eu acho que a nossa audiência também, qual que seria esse ponto de ruptura para eles poderem fazer essa volta para o mundo real também, porque Deus do céu, né? Muito louco esses caras. E eu acho que passa muito por uma reforma profunda mesmo, sabe? De quem que você indica, porque as indicações, elas são políticas. É o presidente da República que coloca o ministro lá. Isso já está errado. Então, você não precisa ser um juiz de carreira, você não precisa nem ter passado no concurso público para juiz, você não precisa nem ter se dedicado na vida para passar no concurso para magistratura. Basta você ter relacionamento político para você chegar lá. Então, eu acho que passa por aí. Então, o Luiz Felipe, o deputado federal Luiz Felipe, ele tem uma baita proposta de reforma do judiciário. Pois é, isso que eu te perguntar, qual que seria o ideal para a formação do nosso Supremo? É juiz de carreira. Para mim, não existe essa palhaçada de gente de fora. Aí um quinto, você pode chamar, nos tribunais inferiores, um quinto da OAB, um quinto do Ministério Público. O que é isso? Não, é juiz de carreira. E a votação tem que ser pelos próprios juízes, é o mais votado ali que vai entrar. Não tem essa de governador que vai indicar o desembargador, presidente que vai indicar o ministro do Supremo ou dos tribunais superiores. Não tem que ter essa interferência. Mas aí não adianta ser governador, você não vai poder indicar ninguém, ué. Pra que vai adiantar ser governador? Exatamente, e esse aí é o sonho. Que as pessoas não têm interesse de entrar. A política, ela não pode ser interessante. Cargo público não pode ser interessante. Porque quanto mais incentivo você tem para estar lá, gente, o ser humano, ele não é um anjo. Nós não somos anjos. Então, eu defendo isso. O serviço público, inclusive, a carreira política, ela não pode ser interessante. Ela tem que atrair as pessoas que realmente querem fazer aquele serviço. E não quem está procurando uma nata, que é o que, em regra, acontece hoje. Porque, por exemplo, você falou, quando eu vejo, por exemplo, campanha de eleição da OAB, de presidente da OAB, né, das regionais, das cidades, né? Cara, parece que os caras gastam mais dinheiro que campanha para deputado, para governador, né? A gente fala assim, pô, mas nem ganha. É porque ele tem esse poder de indicar um monte de gente, né? O presidente da OAB, ele indica... Ele tem a listinha dele lá, tudo quanto é órgão, tem uma cota lá que é tantas vagas, indicação da OAB, cara. Primeiro que é a OAB, né? O fato da OAB existir, o fato dela existir, entende? Já tá errado. Como assim, gente? É uma regulação de mercado absurda, uma restrição de mercado absurda. Você tem que passar numa prova para você poder trabalhar. Que isso? Você fez 5 anos de faculdade. Só tem isso com direito. Eu sou completamente contra a existência per se da OAB. Sou uma grande defensora de acabar com essa instituição. Já começa por aí. Ah, mas aí todo mundo vai poder ser advogado, aí vai regulamentar o mercado. Ah, pois é. Não, que ideia, né? Quem que pensou nisso? Pô, cara, por quê? Aí não vai ter a nossa reservinha, a nossa mamata de mercado aqui, né, velho? Exatamente. Tem até, assim, a OAB e eu acho que é o Conselho de Medicina, a coisa é tão louca que eles têm que aprovar abrir faculdade. Eles fazem a própria regulação do mercado de... A faculdade não pode abrir porque vai pôr mais gente no mercado. Tem umas maluquices desses conselhos, né? Guto, o papo tá muito bom, porque a gente tem muita gente para falar mal, então falar de Constituição, de política, de Brasília, velho, o episódio não acaba nunca. É um trem sem fim isso aqui, né?
Mas, sim, eu queria que você passasse uma mensagem final, porque, assim, uma coisa interessante, porque, assim, eu nunca te perguntei isso, né, e você fica à vontade de, não sei, de não querer responder isso e tal, mas você não deixa claro um alinhamento, e eu também não esquento com isso não, tá? Eu zero preocupado com isso. Você não tem essa questão desse alinhamento de conservadora, liberal, libertária, você não tem essa preocupação de ter um rótulo, né? A nossa audiência é muito libertária, né? O nosso público do Mises é libertário, austro-libertário especialmente, tal. Então, o que você teria para dizer para a comunidade libertária, você que tem esse conhecimento da Constituição, que visitou Brasília, que está ali acompanhando o Cartas na Mesa, que é um programa sensacional lá da Brasil Paralelo, o que você tem para dizer, algum recado, alguma dica para os libertários? Tipo assim, libertários, seria melhor se vocês estivessem fazendo isso. Porque a gente gosta de falar mal do ajuste de rota lá do STF, ajuste de rota, mas faz uma crítica aqui para nós libertários. Libertários, vocês precisavam, para ajudar essa mudança de rota, os libertários precisam fazer alguma coisa. O que você sugere para a gente? Primeiro, eu quero dizer que eu concordo que sim, imposto é roubo. Aí, ó, pronto. Sim, pronto. imposto é roubo. Aí, ó. E eu me considero liberal, sim, me considero liberal, Mises. Sou muito fã do Hayek, mas eu gosto mais, assim, da forma de escrita do Mises. E sim, imposto é roubo. E o meu toque seria, não só para os libertários, mas para todos os defensores da liberdade. Conheçam a Constituição Federal. Conheçam a legislação brasileira. Ainda que superficialmente, porque um dos pilares que nós defendemos é o Estado de Direito. São regras que dão previsibilidade, segurança jurídica nas relações. E se nós não conhecemos o Estado de Direito, quais são as regras, como é que você vai saber que uma coisa está errada? Como é que você vai saber qual que é o caminho? Então, na época das eleições, logo que saiu o resultado, teve um monte de gente em praça pública gritando por intervenção federal, achando que aquilo seria uma forma de cancelar eleições, de impedir a posse do Lula. E as pessoas estavam lá, eu recebi no meu WhatsApp, pessoas perguntando, Guta, é isso mesmo? A gente vai lá para a rua e fala, intervenção federal. Se a gente falar em praça pública essa frase, intervenção federal, essa expressão, o Bolsonaro pode cancelar as eleições, destituir ministros do Supremo. Gente, um monte de gente acreditou nisso e acredita até hoje. Um monte de liberal, um monte de conservador. Entende? Então, liberdade econômica, livre mercado, propriedade privada, beleza. Mas se você não conhece a legislação do seu país, mas eu sou contra o Estado, eu sou contra o Legislativo, não tem que ter Congresso? Pois é, mas você vive num Estado de Direito. Você quer implodir esse Estado? Então, vamos entender como é que... Até para implodir, tem que entender o que está aí, né? Exatamente. Beleza, ótimo recado, eu gostei. Gostei porque é um pouco do que eu penso também. O pessoal quer acabar com o Estado, mas não sabe nem fazer o todinho dele, não sabe nem pôr o chocolate lá no leite para tomar, precisa de alguém lá para trazer para ele, né? Então, assim, dica sensacional. Guta, foi muito bom bater um papo contigo, muito obrigado por você vir falar com a gente, né? Sei que essa agenda super apertada sua atendeu a gente prontamente. E você que acompanha a Guta, quero agradecer muito aqui. Sigam ela nas redes sociais. Quais são as suas redes sociais? Quais os trabalhos você está fazendo hoje, Guta? Professor, muito obrigada pelo convite. Sou sua fã de muito tempo. Foi a primeira participação que eu tive no projeto. Isso aqui dá problema aqui em casa, esse negócio. Por falar, sou sua fã e tal, pronto. Aí eu durmo no sofá, Guta. Tá lascado. Mas para mim foi uma honra quando o senhor aceitou participar do meu projeto Era Uma Vez, a primeira edição. O seu livro Transportar é Preciso, é fabuloso. Já li vários artigos seus também, então faz parte da minha formação. Então era irrecusável esse convite. Muito obrigada. Sou fã mais uma vez do Instituto Mises. As minhas redes sociais são Guta Pini no Instagram e no YouTube. O Twitter eu só posto e saio correndo, então eu nem considero que eu tenha. Mas é tudo junto, Guta Pini é tudo junto. Guta Pini tudo junto. Isso, Guta Pini tem tudo underline, junto. Nem nada, risquinho, nem nada. Não, isso, Beleza. Guta Pini. E muito obrigada e mais sucesso ainda para o Instituto Mises e para esse podcast, que é com certeza um dos melhores do Brasil. Valeu, Guta, e obrigado você que acompanha a gente até aqui. Não esqueça de favoritar o nosso podcast. E muito obrigado e um forte abraço. Até a próxima. Valeu, porque nós fazemos a liberdade. Forte abraço, moçada. Tchau, tchau.